Hoje o nosso tema é a conquista dos primeiros clientes na área de privacidade e proteção de dados. Na verdade, claro que eu vou falar sobre essa área porque é o meu nicho, mas esse tema, ele não tem muito segredo, ele vale para qualquer outra área, ele vale para qualquer profissional que está iniciando, que está em transição de carreira. Então eu acho que tudo que a gente vai falar aqui também vai servir para quem está querendo, começar a atuar em uma área nova. Bom, essa nossa live, ela faz parte de uma série de lives que eu agendei para esse mês de janeiro, que o tema macro é LGPD e carreira, porque a gente falou, já foram 2 lives na semana passada, onde eu falei sobre como se preparar e se manter atualizado em 2022 no mercado de privacidade. Também falamos sobre o oceano azul de oportunidades da LGPD. Hoje o nosso tema é a conquista dos primeiros clientes e a gente vai seguir essa sequência de lives na quinta-feira e toda semana, toda terça e quinta. As próximas lives vão ser sobre as competências do profissional de privacidade, incluindo o encarregado de proteção de dados, a gente vai falar bastante sobre isso. Depois a gente vai falar do passo a passo para consolidar a carreira na área de privacidade. E, por último, a gente vai falar sobre o olhar, aprender a olhar a LGPD como um diferencial competitivo. Porque só assim, só quando a gente compra de fato a ideia, é que a gente consegue transmitir isso também para o cliente, Então, eu acho que essa sequência de lives, todas essas lives, elas fazem parte dessa minha ideia de trazer um pouco desse dia a dia para quem está querendo iniciar ou para quem quer se destacar, se consolidar na área de privacidade nesse ano de 2022. Então estamos juntos hoje. Gente, um lembrete agora rapidinho também antes de eu chamar a nossa convidada. Ontem eu abri as inscrições para o nosso primeiro evento desse ano. Além de ser o primeiro evento, é um evento totalmente novo. Agora é a hora LGPD. Um evento onde eu vou mostrar como construir uma carreira lucrativa com a LGPD. Então muda um pouco o tema da nossa live, a gente vai realmente falar um pouco mais em termos práticos, em relação ao mercado, em relação à precificação, a oferecer os serviços de forma eficiente, quais os documentos que eu preciso elaborar, o que eu preciso revisar. Então é um evento bem diferente de todos os outros que a gente já fez. Esse evento vai ser nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, às 8 da noite, pelo canal do YouTube. E quem quiser saber mais para se inscrever, tem o link aqui no meu perfil, certo? Todo mundo fala na minha bio, mas quando eu me lembro que quando eu comecei aqui no Instagram, eu ficava procurando essa bio, nunca entendia onde era, mas é ali onde tem o meu nome, fala sobre mim e o linkzinho para vocês fazerem a inscrição nesse evento. Agora é a hora LGPD. Vamos falar hoje então, hoje eu convidei a Maísa Dias, por alguns motivos que eu já vou falar, mas eu vou convidar ela aqui primeiro para entrar para falar comigo. Tudo bom? Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite. Olha, eu tava falando normal até agora, mas eu já sei que eu vou começar a puxar um sotaque de BH aqui, um sotaque. Porque Mineiro, quando eu né? falo com você, eu desligo ou eu ouço o seu áudio, já começando a falar comigo mesmo aqui com esse sotaque. Muito bom. Quase uma mineira. Não é? Maísa, olha, eu estava comentando aqui, você estava aqui presente, o tema da nossa live, a conquista dos primeiros clientes. E, gente, eu não podia deixar de compartilhar isso. Por que eu convidei a Maísa para esse tema? Bom, a gente já tem um relacionamento longo aí, A Maísa foi lá no comecinho aí, aluna do curso LGPD para profissionais. E sendo aluna, eu acho que a gente acaba participando de uma comunidade que até hoje é muito viva e a gente conversa demais por lá, mas a gente sempre trocou muita ideia sobre isso, justamente sobre, bom, eu estou estudando esse tema, mas para onde eu vou, Qual vai ser o meu direcionamento? Como eu vou captar clientes? E
E eu sei que eu passei 10 anos trabalhando no mesmo escritório, trabalhando em uma mesma empresa, porque eu pensava também isso. Eu falava, mas eu vou sair, quem é que vai falar, eu vou contratar a Denise? Eu pensava que eu tinha que ser super renomada, que Uhum. eu não ia ter da onde trazer. Eu acho que muita gente trava por aí, né? Antes de empreender, antes de pensar em como poderia ser, a gente já trava antes mesmo, né? E eu acho que muito por essa insegurança, por essa incerteza. E na área de proteção de dados, a gente tem um outro cenário, a gente tem uma área nova, que tanto você que está estudando 1 ano tem praticamente a mesma experiência do que quem está estudando 2, 3, não tem ninguém com uma experiência prática, né? Pode ter gente que fala, 10 anos eu estudo o tema, mas estuda ali uma coisa teórica. É, Prática mesmo, gente, quem tem é nos últimos 2 anos, 3 anos no máximo. Né? isso. Então, é algo que você vai se colocar no mercado se você souber agora se posicionar, aproveitar as oportunidades. Eu não tenho dúvidas de que vai dar certo. Mas, Maísa, por que que assim, quando eu pensei nesse da conquista de clientes, por que que o seu nome veio assim em primeiro? E aí eu vou falar aqui pro pessoal, né? Em agosto do ano passado, aliás, a gente, né, vinha falando sobre isso muito, e É. a Maísa assim falava assim, tá muito difícil, eu ouço isso muito, sabe? Mas, aliás, essa foi uma das perguntas da caixinha hoje que eu abri para nossa live. O pessoal Uhum. fala, eu tô no interior, não tem cliente, eu tô não sei aonde, nunca vou conseguir começar nada daqui. E a mais era a mesma coisa, né? Eu me lembro que várias vezes você falava assim, não sei, vou, não vou, vou, não vou e tal. E aí eu me lembro que em agosto você me mandou uma mensagem que eu fui resgatar hoje, porque eu lembro que me tocou bastante. E a Maísa falou assim, ó, Denise, não podia deixar de vir agradecer por tudo, pela motivação, por não me deixar desistir através de seus ensinamentos, pela profissional e pessoa que você é. Hoje apareceu meu primeiro cliente, um escritório que eu já havia feito a apresentação em abril, já nem contava mais. E eu não sei mais se você lembra, mas eu sempre falei isso. Se vocês Lembro. verem minha live da semana passada, geralmente uma proposta eu envio e eu só vou ter um retorno daqui a 6 meses. Porque é um assunto que as empresas estão amadurecendo, estão digerindo, né? Precisa Uhum. pensar no orçamento, precisa pensar no melhor momento. Não é algo rápido assim. Precisa entrar com É. mandado de segurança, é para ontem. Então você já sabe que aquilo vai ser rápido. Mas proteção de dados não, a menos que surja um incidente, que surja ali, né, várias outras coisas que a gente vai É. falar aqui também em outras lives de hoje, mas a menos que surja algo, né, mais urgente, a gente tem realmente esse timing aí, esse delay entre o envio da proposta, entre a conversa com o possível cliente e o fechamento. E eu estou nesse assunto aqui, né, nesse tempo todo, eu sempre falei isso para vocês. E aí, em Sim. janeiro, já veio uma outra história, né? Mas em janeiro a mensagem foi assim: É. é normal surtar nos primeiros, né? Ainda mais sozinha. A É gente passou o normal, é nível da super. conversa, né? E aí, justamente por isso, por ser algo tão real, algo que eu vejo no dia a dia, as pessoas têm aqui desabafando nessa tentativa, ou quando consegue já quer devolver, né? Dá para devolver ainda? Então, por isso que eu falei, não tem pessoa melhor para falar sobre isso que a Maísa. Então, Maísa, aqui na minha longa introdução, eu vou deixar você se apresentar e você contar um pouco sua trajetória. Como que a LGPD surgiu na sua vida? E aí a gente vai falando um pouco sobre as táticas, né? As nossas É. táticas aí de conquista desses clientes. Denise, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei assim muito honrada, muito feliz de estar aqui, até porque você acompanhou de perto essa caminhada. E a LGPD surgiu para mim como uma forma. Eu moro numa cidade pequena, né? São Gotardo, Minas Gerais, no interior. E eu tinha formado já há uns 4 anos em direito, mas eu não atuava na área, eu nunca tinha advogado. Eu era concursada da prefeitura
e me despertou o interesse de que eu gostaria de me encontrar em alguma área dentro do direito. Eu não me identificava e nem me identifico muito com a advocacia tradicional por N motivos, né? Que não é a pauta da live de hoje. Mas se quiser desabafar, a gente vai marcar outra live. Porque Eu tem acho que bastante assunto desse. essa vale uma live exclusiva. E aí eu decidi que eu queria ter uma advocacia especializada, né? Eu queria ser referência, eu queria ser muito boa em uma área. Porque aqui na minha cidade a cultura ainda é do advogado generalista, né? E aí aqui o agronegócio é muito forte. E então eu me inscrevi na Abrada, né, que é uma comunidade especializada no direito do agronegócio, para seguir esse caminho. Logo nas primeiras aulas, né, nos primeiros eventos da Abrada, começou já o tema, né, de LGPD, o assunto de proteção de dados, até porque a lei estava sendo muito falada, tinha pouco tempo de discussão entre aprovação das multas e de tudo, né, Denise? E aí eu falei, já que todo mundo vai ter que saber essa lei, vou estudar, né? Comprei o primeiro curso. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava dedicando muito mais tempo, eu já estava estudando muito mais a privacidade e proteção de dados do que o direito do agronegócio, que eu tinha me proposto a especializar. E aí eu foquei, decidi realmente focar na proteção de dados, na LGPD, e fui fazendo muitos cursos. Eu sou um pouco a louca dos cursos. E eu tinha muito, a gente ainda tem um pouco, né? Ansiedade, né? Mas é um sentimento que eu tenho trabalhado de a gente achar que nunca tá pronta. Que sempre eu pensava assim, não, vou fazer mais esse curso e aí eu vou tentar a prática. E fui nessa, fui fazendo uns cursos até que eu percebia que era muito do mesmo, Denise. Sempre eram cursos bons, mas muito do mesmo, né? Sempre a teoria. E aí foi quando eu vi o curso LGPD para profissionais aqui no Instagram, que eu achei o seu perfil, mas eu já estava muito desconfiada de curso, então eu comecei a perguntar ao pessoal que já tinha feito o curso, né? Se realmente se era prático, se ia ver a prática, se era aquilo mesmo que todo mundo comentava. E eu lembro na época que até a Jaqueline, né, conversou muito comigo, foi muito atenciosa, e ela me falou a verdade. Ela não precisa você gastar mais nada com nenhum curso. Você vai fazer esse, e esse vai te dar uma segurança maior para você atuar na prática. E realmente, né, Denise, foi um divisor de águas na minha vida, porque foi um pontapé para eu sentir assim que eu já tinha um domínio da parte teórica, mas realmente a prática a gente só vai ser bom quando a gente fizer muito daquilo, né? É aquela famosa frase que a gente não precisa ser bom para começar, a gente tem que começar para ser bom. E foi quando eu realmente foquei na LGPD e a parte do primeiro cliente, né? Como que ele veio. Eu não estava inserida no mercado da advocacia. Aquela insegurança que você comentou, né, Denise? Eu pensava, mas como que eu vou conseguir? Eu não tenho quem me indique, eu não sei oferecer o serviço. Então, eu usei as ferramentas que eu tinha, que era o Instagram. Era a única coisa que eu tinha que não dependia de ninguém. Era só de mim mesma. E aí eu comecei a produzir conteúdo no Instagram e foi até o meu primeiro cliente me acionou porque viu uma live aqui no Instagram sobre o tema e é da minha cidade mesmo. E ele Olha, e na época ele ainda até comentou assim que tinha ficado muito satisfeito de ver alguém da cidade falando do tema, porque ele já tinha feito uma procura, ele estava precisando de profissionais nessa área e realmente não encontrava nem na região. Então daí já veio esse primeiro contato, né? E aí depois teve esse que a Denise contou o caso, que esse realmente foi bem legal de contar, né, Denise? Que é aquilo de a gente ter paciência e plantar a semente. Porque foi uma conscientização, né, um treinamento que eu fiz para um escritório do Mato Grosso, né?
realmente bem longe daqui de onde que eu tô, que essa porta também foi a internet que abriu, né, o Instagram. E eu já nem contava mais. Aí foi a fase que eu fui ficando desanimada, falando, Denise do céu, mas né, você vai cansando, tô fazendo tanto treinamento, tanto workshop, e parecia que não vinha o resultado. Mas é porque a gente é imediatista, né? E quer que as coisas aconteçam logo. Mas foi dessa forma que a Denise contou. Eu fiz esse treinamento no início do ano e já nem contava com isso mais. De repente, meses depois, né, Denise, chegou a mensagem: olha, a gente quer fechar, a gente está interessado, e já assim com uma certa urgência. Então, a pergunta de US$ 1 milhão, né, Denise, que a gente brincou antes da live, os meus primeiros clientes eu consegui a partir do Instagram, através do marketing de conteúdo. A sua exposição, né? A sua Isso. coragem. E tem muita gente que acha que você precisa ligar a câmera e ficar todo dia mostrando o seu dia a dia para ser esse marketing, né? E não é isso. É você apresentar o seu conhecimento. Esse é um dos pontos, né? Eu vou voltar aqui em alguns que você falou de 2 deles. Mas antes, deixa eu puxar a orelha aqui. Jaqueline, você comentou dela. Ela entrou aqui só para vir cobrar comissão, viu? Ela já por aqui. Mas, gente, agora, entrando no nosso tema, né, aqui hoje. Então, como conquistar os primeiros clientes? A Maísa falou aqui sobre essa experiência dela. Ela que não trabalhava em um escritório ou prestava nenhum tipo de consultoria jurídica, ou seja, não estava nem em outra área, né, ou atuando com outro tema do direito, estava trabalhando na prefeitura, em uma cidade pequena. E é isso, sabe, que todo mundo fala, porque eu não trabalho nessa área ainda, ou eu estou numa cidade pequena. São sempre esses os argumentos de quem fala que vai desistir, sabe? Então, eu queria que todo mundo realmente parasse para perceber esses detalhes. E você falou sobre essa paciência e sobre essa questão do marketing de conteúdo. Então, usando um pouco também da minha experiência com a sua, eu elenquei aqui alguns pontos dessa conquista, né? Então, o primeiro, gente, que não foi o primeiro que eu usei no meu escritório, mas é o primeiro quando eu trabalhava em um escritório de médio para grande porte, e eu criei a área de proteção de dados lá, né? Nós começamos a trabalhar com esse tema lá. E na época, como era um escritório médio, tinha outras áreas. Tinha civil, tributário, empresarial, trabalhista. Então, qual foi o meu primeiro ponto de partida? Estando em um local onde já tem clientes, mesmo que de outras áreas, você já tem um ponto de contato. Então, não fui eu que mandei ali um e-mail para abrir uma reunião, para falar, né, olha, vamos conversar sobre esse assunto. Mas eu pedi para as pessoas que tinham o contato, né, desses clientes, que tinham a carteira desses clientes, fiz um textinho de um e-mail e falei, olha, manda esses e-mails para os clientes, pede uma reunião que eu vou falar sobre a LGPD lá. Então, para mim foi assim que começou. Pode ser que tenha alguém aqui que pensa, né, que LGPD, então eu tenho que trabalhar sozinho. Não, você pode estar atuando em um escritório e trazer essa ideia de criar a área, de começar algo nesse sentido. Ou você pode também estar em um lugar, né, e já estar trabalhando com isso, mas também não ter ainda percebido essas oportunidades bem maiores que você pode encontrar. Você pode também ter alguns entraves que foram alguns que eu tive, que bom, não vamos investir nesse tema porque é um tema que vai, né, acabar. Então, eu acho que eu falei sobre isso. Se você está nessa posição, assiste a live da quinta-feira passada, onde eu falei com a Carolina Sussulini sobre o oceano de oportunidades da LGPD e a gente trouxe argumentos para você tirar esse entrave aí dessa sua trajetória. Mas o primeiro é esse, que não foi o caso da Maísa, né? Enfim, não tinha da onde tirar esses clientes. Não tinha. Trabalhava com isso.
O segundo, que ainda eu acho, mas aqui você não fez, ainda não tenho certeza, mas eu vou falar que você me disse, que é parceria com outros escritórios. Eu fiz bastante, faço ainda bastante. Mas eu vou te falar que é o meu segundo ponto, porque a gente começa a falar de parcerias, mas isso só foi possível por conta da minha exposição. Então, por que eu digo isso? Porque ninguém vai vir te propor uma parceria sem saber que você trabalha com isso, né? Você tem que ser mais ativo. E eu não fui ativa, né? Não foi assim que aconteceu comigo. Isso veio porque eu comecei a falar sobre isso na internet e aí as pessoas que eu estudei na faculdade, que eu já trabalhei um dia na vida, falaram: olha, Denise, você está atuando com esse tema? Eu tenho um cliente que precisa. Topa fazer uma parceria? Então foi assim. Mas se você ainda não está na fase de marketing, de expor o seu conteúdo, você pode buscar nessa busca ativa de colegas. Então, por exemplo, aqui, usando a experiência, né, da Maísa. Maísa se formou há 4 anos, né? Você falou. 2016, vou fazer 5. Um pouquinho mais agora, né? Vai fazer 6 agora, mas fez 5. Então é recente que tem esses contatos ainda, né? De pessoas com quem você estudou, de colegas que estão nessa área. Então, essa é uma boa oportunidade. Claro que parcerias não são fáceis, né? São casamentos também, então você tem que tomar cuidado. Mas tem parcerias muito boas. Denise, muito a pena. você falando de parceria, eu vou te interromper só porque ele até comentou aqui agora na live. Loreno, um abraço. O Loreno é o meu primeiro cliente que eu te falei que me achou na live. Olha que Ele legal. tem uma empresa de tecnologia de informação e a gente tem uma parceria muito bacana nesse sentido, né? Porque eu preciso dessa área e ele precisa da área do direito. E aí a gente tem essa parceria e como que a gente também, uma forma de prospecção, né? Que a gente fez aqui. A gente marcou um workshop e direcionou para uma determinada área. Por exemplo, aqui no caso foi para o agro, né? A gente chamou nicho, né? Estabeleceram esse nicho. Assim, para um primeiro momento, né? Para a gente direcionar mais a palestra do workshop, para poder trazer mais próximo da realidade do cliente o que realmente aquela lei mudaria no estilo de negócio dele. E foi muito bacana, a gente fez lá na empresa do Lorena, a gente convidou esse pessoal. E isso, eu acho que já é plantar a semente, que é o que a gente estava falando da paciência, né? Às vezes isso não é um retorno imediato, às vezes eles não procuram na hora, mas se a pessoa sabe que você está trabalhando com determinado assunto, que você está nessa área, assim que aparecer a demanda na empresa dela, ela vai lembrar do seu nome. Imagina, vocês talvez nem iriam se encontrar se não fosse, né? Sim. Você colocar na internet, você se expor dessa forma. Ou expor o seu conteúdo, né? O seu conhecimento. Isso. O meu próximo ponto eram as parcerias com outras empresas. Porque eu falo de escritório porque às vezes é mais fácil você ter o contato com pessoas da sua área. Mas você não pode fechar os olhos para essas outras áreas porque a LGPD é multidisciplinar. Então, as empresas de segurança, tecnologia. E sabe o que eu tenho feito bastante parceria também? Com escritórios de contabilidade. Porque eles têm vários clientes que precisam também da adequação. E a demanda é grande, né? Também, né? Tem demandas, tem sindicatos, sabe? Tem lugares que você pode propor esses workshops com conscientização que você atinge um maior número de pessoas, né? De possíveis clientes. Então, era exatamente isso, essas parcerias. E eu não encontrei isso aqui no Instagram, eu encontrei no LinkedIn uma certa rixa, sabe? Uma certa rivalidade, que não deve acontecer. O que deve acontecer são as parcerias, porque um precisa do outro. No LinkedIn tem gente que às vezes fica esperando postar alguma coisa para querer fazer uma crítica, falando que isso deveria ser mais sob o olhar de segurança. E não é, sabe? Vem colaborar pro post, né? Vem aqui trazer mais informação. Mas não, e eu não encontrei isso no Instagram. No Instagram, assim, é muito mais tranquilo para isso. Mas é realmente você olhar essas outras áreas como essas possíveis, né, formas de prospecção. Você sabe que muita gente, muito cliente aqui do escritório também veio pelo Instagram e pouca gente, né,
acha que isso é possível. E não foi de fato de parceria, Maísa, mas como o Loreno te encontrou, sabe como que o pessoal me encontra bastante? Alguém que está na área de segurança, no RH, no jurídico, e aí a pessoa fala, né, o diretor fala, olha, a gente precisa olhar para a LGPD, a pessoa fica desesperada, fala, eu não sei o que fazer, e começa a procurar coisa na internet. E quando ele vê alguém que está ajudando ele a solucionar o problema, ele sabe que aquela não é a expertise dele, que você já ajudou muito no que dava ali, mas ele fala, bom, eu preciso dela aqui na minha empresa. Eu preciso disso aqui na minha empresa. E aí eu já tive esses contatos da pessoa falar, olha, eu vou te apresentar o meu diretor, você apresenta o trabalho, você mostra, porque a pessoa fala, poxa, eu vou pegar essa responsabilidade para mim, né? As pessoas estão estudando esse tema, não é um tema que você vai, tá bom, vou ler aqui um livro, vou ler alguma coisa e vou fazer a implementação. Então, isso também tem gerado bastante resultado aqui. Mas por quê? Por conta do marketing de conteúdo, que não necessariamente você precisa ficar se expondo, né, assim, de uma forma, né, como a gente fala, né, o blogueiro e tudo mais, mas você demonstrar o seu conhecimento. Foi só assim que realmente as pessoas... Eu trabalhava com fusões e aquisições e acho que nem minha família sabia direito com que eu trabalhava. É advogada. Tipo, era o máximo. Ponto. Trabalha na empresa X ou no escritório Y. Já era assim, a pessoa tá sabendo muito. Mas não era algo que todo mundo sabia. E agora, assim, às vezes minha mãe entra nas lives, né? Aqui no Instagram não, porque ela não tem, mas no YouTube às vezes ela tá lá comentando. Então agora eu sei que realmente as pessoas também se interessam mais e também tem essa oportunidade. Você sabe que aconteceu uma coisa engraçada, fugindo um pouco aqui, mas minha mãe estava lá querendo vender a casa e foi uma pessoa ver a casa que era advogado. Porque minha filha trabalha com LGPD, que minha mãe tá igual eu, né? Ela começa a falar essas coisas do nada. E aí o cara, toma um cartão, vê se ela não quer fazer uma parceria, porque eu tenho um escritório. Então, assim, não adianta. Se você não fala, as pessoas não vão adivinhar, né? Isso. As pessoas têm que saber que você faz aquilo, que você sabe daquela área, né, Denise? Isso acho que abre muitas portas. Até de onde a gente nem espera. E para você, Maísa, esse começo de conteúdo, sabe? Eu tenho uma visão que para mim assim, não é que funcionou. Eu não fiz isso porque eu não tinha ainda redes sociais, eu não estava pensando dessa forma. Mas quando eu estava estudando o tema, eu tinha material por todo canto. Eu imprimia um monte de coisa, eu fazia, né, os meus resumos, um monte de coisa. A Carol falando, né? Quem não é visto não é lembrado. Verdade. Bem isso. Eu fazia um monte de coisa, mas eu não estava postando conteúdo. Então eu guardava aquilo ali para mim. E aí eu sempre dou essa dica de quem está estudando esse tema, poxa, o quanto de resumo que a gente não faz, o quanto de coisa que a gente já não faz ali, uns bullet points ali, uns tópicos, sabe? Transforma isso em um post, compartilha com outras pessoas. Com certeza um cliente, uma parceria, ou pelo menos, né, como eu falei, o seu familiar vai saber o que você faz e vai começar a falar sobre isso. Mas como que foi esse seu começo, né? Você já tinha o Instagram, mas não era... Não postava eu tinha o Instagram, mas era fechado, não era de postar muito. E aí fui estudar um pouco do marketing digital, né? Para conseguir conciliar os dois e ter essa porta aí para ter oportunidades. Aí foi justamente aquela história, Denise, comece com o que você tem. Eu não sabia o que era Canva, eu não sabia... Pois é. Tanto é que assim, quem descer no meu feed vai perceber a diferença das primeiras artes e eu não apago, porque naquela época era aquilo que eu tinha e eu fiz, eu me dediquei igual, eu dei os meus 100%, era procurando aula grátis, né, no YouTube, como que eu faço para mexer no Canva, como que eu faço arte. E foi assim que começou. Eu estudando marketing digital e aprendendo a mexer no Canva, fazendo do jeito que eu conseguia fazer. E assim, as primeiras, Denise, eu te confesso, não é fácil. Quem não tinha essa exposição, você abrir seu Instagram, você fazer uma postagem, porque você abre
uma janela para as críticas, né? Que elas Todo vêm. tipo de comentário, né? Eu lembro que eu estava participando de um desafio para aparecer mais nos stories, né? E eu fui gravar uma sequência falando da época da polêmica do WhatsApp, da política de Uhum. privacidade. Gente, aí teve um advogado que respondeu e, tipo assim, querendo me cutucar e tudo que eu falava, ele queria pôr um contra. Eu queria sentar e chorar e falar, por que que eu fui mexer com isso? Eu não devia ter começado isso. Tipo assim, já foi uma coisa para me travar e não querer postar mais. Mas que também são coisas que a gente tem que trabalhar e pensar que sempre tem muita gente boa para incentivar, para te pôr para cima, para falar, ah, que legal que você está fazendo, não sabia que você trabalhava com isso. E as vantagens são muito Muito maiores, né? O maiores. bônus é maior do que o ônus. Então é até um E recado, a né, gente Denise, para quem. acostuma, né? Vira nossa ferramenta de trabalho, não tem jeito. Sim, Eu vejo bastante gente antes, né? E muita gente ainda continua, é até uma meta minha aí, não sei se esse ano sai, mas de fazer um blog, sabe? Porque você tem que estar aonde as pessoas querem consumir. Então eu tenho um canal no YouTube, tem gente que gosta de ficar lá 1 hora assistindo vídeo, sabe? Realmente estudar ali e tal. Mas tem gente que gosta de consumir conteúdo menor, e aí tá aqui no Instagram. E tem gente que gosta de ler um texto. Então, eu sei que agora as coisas vão mudando um pouco, mas ainda tem esse sim, tipo de pessoa. Então, tem. eu acho que você tem que fazer por onde as pessoas, né, estão. E você pode começar onde você se sente mais confortável. Eu vejo muita gente começando em blogs porque você escreve textos sem precisar fazer, né, a sua arte do Canva, o seu Isso. 4 horas fazendo a arte para, né, 5 curtidas, Nossa, entendeu? Denise, eu lembro que teve uma arte que eu fiz que eu demorei, tipo assim, sem exagero, no mínimo umas 2 horas e meia. Quem não faz, não imagina o trabalho que dá, né? E o tempo que a gente demanda fazendo as artes. E assim, eu achei que estava assim excelente, era um tema muito legal, comparando com a Apple na época, umas coisas. E aí, sabe aquele post assim que flopa? Ninguém vê, ninguém curte. Aí os momentos que a gente tem vontade de falar, ai, vou desistir, isso aqui não tá tendo retorno, mas tá. É que às vezes a gente não consegue ver de imediato, mas a gente tá plantando a sementinha e vem. Com certeza. Aliás, você falou em plantando a sementinha, né? Então, bom, eu vou falar sobre mais uma coisa para a gente entrar no próximo tópico que está linkado com o que você falou agora. Mas só para recapitular, a gente falou, né, de clientes que você já tem em outras áreas ou dentro do escritório que você trabalha, na empresa que você trabalha, de parcerias com outros escritórios, outras consultorias ou parcerias com empresas de outros ramos, né? Segurança, Uhum, tecnologia, contabilidade. isso. Depois a gente falou sobre o marketing de conteúdo, que no meu caso e da Maísa é uma coisa, né, em relação a parcerias, a estratégias iniciais, a gente foi um pouco diferente a nossa trajetória, mas a gente tem uma convergência aqui de que o marketing de conteúdo é algo que com certeza fez muita diferença. Com A última certeza. coisa que eu ia falar sobre essas oportunidades não é algo que eu fiz e nem algo que eu aconselho muito, mas como eu já vi, vou falar aqui, né? Pode ter gente que goste da ideia. Mas a Pode dar gente que eu certo para alguém, conhece, né? tem gente que fala, bom, eu quero ter a prática, eu quero fazer algum trabalho, eu quero destravar. E aí oferece, né, de forma gratuita, um diagnóstico, uma parte do trabalho, né, de adequação de uma empresa LGPD, de forma gratuita, para a empresa conhecer os seus riscos antes da implementação e cobraria só a implementação. Gente, eu acho que é muita responsabilidade, é muito trabalho, existe um valor nisso, né? Então, assim, eu não acho que é algo que eu não faria, tá? Essa é a verdade. Mas não julgo quem fala, bom, eu vou fazer porque eu quero meu primeiro cliente. Então, agora sim, tem gente que faz esse trabalho de diagnóstico uma porcaria,
só para falar que está fazendo alguma coisa e colocar lá, ali no portfólio. E o que, que eu falo de porcaria? É assim, pega um checklist e fala para a empresa responder sim e não e fala, tá aqui o seu diagnóstico. Gente, diagnóstico não é isso. Diagnóstico é um trabalho de meses, né, Marisa? Meses. Um trabalho Muito trabalho. bem feito é assim, né, gente? Bem feito demora, bem feito você precisa ter ali um trabalho maior. Então, sempre ter transparência. O que é que você vai apresentar para a empresa, cobrando ou de forma gratuita, ter transparência. Não é o que eu faria, mas só quis colocar aqui. Agora, o próximo ponto, você falou assim, é um trabalho de formiguinha. Então, né, como aqui o nosso tema é conquista de clientes, a primeira parte, que é onde encontrar essas pessoas, a gente falou aqui como que foi para nós duas. Agora, a segunda parte é encontrei essa pessoa. Qual vai ser a minha abordagem? E aí, vou já te passar a palavra para você me dizer o que você acha. Eu sempre falei, gente, eu prefiro levar informação, conscientização, educação sobre o tema e deixar as coisas acontecerem, né? Eu vou falar bastante sobre isso, trazer muita coisa sobre isso no evento de fevereiro, que o link está no meu perfil para quem quiser participar. Mas eu não gosto de chegar assim com o pé na porta e falar você vai levar uma multa de 50 milhões, você precisa se adequar urgente e tudo mais. Mas também já vi esse perfil. Me conta aí o que você acha. Denise, até antes de iniciar a prática, né, quando eu estava começando a estudar LGPD, eu percebi uma tendência das pessoas levarem para esse lado, né, de multa de 50 milhões, só falando das penalidades. Mas quando a gente aprofunda um pouquinho mais no tema, né, se dedica, estuda, eu acho que é quase que unânime, a gente percebe que não é o melhor caminho. E esse é realmente o que eu também adoto. Eu não levo muito para esse lado de terrorismo, vamos dizer assim, né? Óbvio que é importante a gente mencionar para o cliente ter conhecimento, né, da parte da sanção, mas eu acho que é muito mais válido você levar para o lado de valor de mercado, como aquela empresa vai perder valor no mercado, diferencial competitivo, né? Quantos contratos, às vezes, agora que já está assim, bem mais aquecido, né, Denise? A empresa pode perder por não estar adequado. E assim, é um tema que é daqui para frente, né, Denise? Que vai crescer muito mais, vai ser sempre uma preocupação primordial de todo e qualquer negócio, né? Agora que já está se falando assim, tem metaverso, né? Que assim, tá avançando muito, muito rápido. Num curto espaço de tempo, a gente já tem assim grandes mudanças no digital, principalmente. Então, aqui também funciona mais essa tática, viu? De não levar tanto terrorismo, mas levar mais para esse lado do mercado. Eu imaginei que a gente ia ter essa mesma opinião, porque você falou de trabalho de formiguinha, de entregar uma proposta ali num mês, né, no começo do ano, esperar até quase ali o final para realmente fechar ali uma proposta, um contrato. E é isso que tem acontecido, sabe? Mas eu acho que quando a gente trata esse tema, né, de forma a conscientizar, a levar a educação, quando for a hora daquela empresa se adequar, daquela empresa precisar do seu trabalho, vai acontecer. E ela vai lembrar de você. Então, quando a gente fala, né, dessa questão da hora, do momento, isso também faz parte. Compliance não é algo que você enfia, né, ali goela abaixo. É algo que precisa, a empresa precisa realmente querer. Se não adianta você convencer pela multa, porque também o programa não vai ficar bom. O programa de adequação não vai ser algo que vai realmente ser instituído, vai mudar a cultura da empresa. Então, a gente precisa também ter essa ideia. Eu vejo muito, e eu falei isso acho que na primeira live, quando a gente apresenta ali a proposta, não, mas o tema, traz a conscientização, traz a ideia de que realmente esse assunto impacta o meu negócio. Mas ainda não está impactando. Ainda dá para eu segurar um pouco. Porque assim é a realidade das empresas. Sim, a maioria. Ele vai segurar até o momento que der. E qual é esse momento? É o momento de um incidente,
o momento de um cliente que manda as cláusulas, né, de proteção de dados para ele assinar, se comprometendo a um monte de coisa que ele nem sabe se ele tem. Uma exigência de um titular querendo mais informação, né, sobre como que os dados são utilizados. Uma notificação também de titulares que também está acontecendo. Então, tudo isso é algo que faz realmente a empresa vir buscar esse trabalho, né? Além do diferencial competitivo, o que tem trazido também? A empresa vai lançar um aplicativo, vai lançar um novo serviço, fala, bom, agora é a hora de eu fazer essa adequação, porque eu já vou começar com essa parte também adequada. Então, gente, saber esse timing do cliente é essencial. Mas você não vai perder tempo fazendo essa conscientização, porque é só você levando essa informação, você fazendo essa conscientização, que você também começa a entender as dores dos clientes. Você vai numa empresa, numa clínica, eles têm algumas questões que realmente impactam eles nessa questão da lei de proteção de dados. Como a Maísa falou, o agro tem outros pontos que é ali a pedra, né, no sapato. A educação, o setor financeiro. Então, você começa também ouvindo as pessoas na outra ponta. Você pode ter receio de que na primeira você não vai saber responder, mas não tem problema. Você volta, estuda aquele ponto, na próxima você vai saber aquilo e você vai cada vez, né, se mostrando com maior autoridade no assunto. Então, pelo menos, eu vejo que essa questão de conscientização não é algo que é cansativo, porque eu estou fazendo e não está virando. Mas é algo que você não percebe o quanto isso está te fazendo crescer também, né? Não sei, você falou que no começo, né, foi muito isso de formiguinha, né? Fazer workshop, fazer treinamento. E foi vários, Denise. Você acha que funcionou? Pelo menos assim, eu quero ir aí para te apresentar uma proposta. Foi diferente de você falar, eu quero ir, né, conscientizar a sua equipe sobre esse tema, falar sobre esse assunto? Como é que você viu isso? Com certeza, Denise, até porque tirando a parceria com o Loreno, né, que viu na live aqui, que sabia que eu tinha conhecimento do tema, que já é uma empresa também que além de se preocupar com a LGPD, oferece, né, o serviço de segurança da informação. O que eu percebo? Por exemplo, eu já fiz conscientização em escola para pessoas assim que realmente me convidaram para falar sobre o tema. E aí o que você percebe? Que passou um espaço ali de umas 2 semanas, essa pessoa que estava lá nessa apresentação precisou de mim num outro serviço que eu faço. Ela falou, olha, eu adorei a sua palestra, todo mundo achou muito interessante o tema. E aí você percebe assim que realmente era um nicho, as pessoas que estavam lá não faziam ideia desse tema e de como ele é importante, de como a gente fala muito de empresa, né, Denise, como vai impactar, mas acaba que no geral, né, a gente como consumidor, como titular de dados, precisa ter um conhecimento básico também, né? Então, assim, agora eu tenho 100% de certeza, Denise, que nenhuma conscientização ela é em vão. Você com certeza deixa a sementinha lá e ela vai crescendo. Em algum momento, essa pessoa, igual a gente falou, né? Ela associa, a hora que ela... Às vezes, naquela hora ali, não despertou, ela acha que pode esperar, mas aí na hora que apertar, que a pedra for no sapato dela, ela vai falar, preciso da fulana, porque ela sabe desse assunto e eu preciso resolver. Ela veio aqui e me trouxe ideias e me ajudou no momento que eu estava querendo saber mais sobre o tema, né? Então também tem essa reciprocidade, né? Você cria uma reciprocidade, você cria uma conexão quando você leva essas informações. Isso. Não, fala primeiro. Não, só queria acrescentar, Denise, que a gente não pode ter medo de entregar. É igual a gente estava comentando, né? É só porque é só uma conscientização, não estou ganhando para isso. Não tenha medo. Entrega, mostra o que você sabe, mostra que você tem domínio sobre o tema, fala numa linguagem para a pessoa entender,
né? Não afastar ela só porque é uma lei. Então, acho que essa parte da entrega, é igual você disse, é muito importante, porque é a sua imagem, o seu nome, né? Com certeza. E eu acho que é o contrário disso, né? Tem gente que fala, você vai lá falar 1 hora sobre isso, você vai entregar o ouro, aí ele não vai fechar, ele vai fazer sozinho. E eu vejo muito o contrário. Eu vejo que a pessoa, quando não sabe, ela pensa que é um trabalho simples, que é algo que é só fazer um termo de consentimento, só mudar uma Aham, política. E quando você vai falar para ela o tanto que aquilo impacta e qual é o passo a passo, o que ela precisa fazer, ela vai falar: não, realmente, eu preciso de uma assessoria de fora. Então é muito contrário, é a forma como você se posiciona, né? é Agora, se você isso. chega lá e fala: não, vamos fazer uma coisinha aqui, é rapidinho, é só fazer isso, aí sim, pode ser que a pessoa fale: não, se é só isso, eu faço. Entendeu? Então, Aham, eu acho que é muito. Você acaba perdendo, né? Pela sua própria boca ali. exatamente. E quando você falou, mas é que você fez workshop, que você começou a pensar no nicho, era isso que eu ia falar agora para a gente finalizar. Era, bom, você sabe agora onde estão as pessoas que você pode impactar, os possíveis clientes. Você sabe como é a melhor forma de você abordar esses clientes. Agora, como você pode melhorar a sua estratégia? Porque a gente falou, né? Às vezes você pode pensar em falar muito mais para um nicho, porque cada vez as pessoas buscam uma especialização maior. É muito Uhum, diferente quando você fala para uma empresa que você já fez a adequação em uma empresa do setor, em uma empresa, né, concorrente. Eles falam, poxa, ela entende o meu negócio. Então, isso também é legal de você pensar em fazer, né, é. um nicho. Não de só focar naquele nicho, né? Porque a gente também não pode fechar as portas. Mas quando você pensa no seu posicionamento. Então, você falou que você pensou bastante nessas questões, né, do agro por conta da sua região. Isso também faz super sentido. Mas também até para você otimizar o seu tempo. Porque ao invés de você ir empresa por empresa, você pode criar um workshop, você pode criar um evento para o grupo, né, desse setor. E aí você, em 1 hora, você vai impactar mais possíveis clientes do que você impactaria conversando ali de um em um. Então, eu também vejo Isso. uma boa estratégia. Não sei se quando você falou workshop ou, né, a live, se foi esse o pensamento. O workshop foi bem esse o direcionamento que a gente quis dar, Denise. Tinha uma cartela de clientes, né, de diversos ramos. E aí a gente preferiu setorizar, né, convidar às vezes, por exemplo, um ramo e depois outro, para você conseguir entender realmente a dor daquele cliente e conseguir direcionar a sua fala para aquele nicho e não ser tão abrangente, né? Tão geral. E eu acho que super funciona. A pessoa sente que realmente você está falando para ela. É isso mesmo. A Jaque está aqui concordando com a gente também, falando que quando você explica, não tem jeito que a pessoa vai falar, realmente eu preciso de uma ajuda especializada. Agora, eu ia Isso. aproveitar esses minutinhos finais para fazer um fechamento aqui com 3 perguntas que eu selecionei lá das caixinhas. Uma pergunta, eu já vi que ela entrou aqui faz pouco tempo, estava por aqui agora há pouco. Cidade do interior, sem oportunidade na área de proteção de dados, como começar? Eu acho que tudo que você já falou aqui, Maísa, da trajetória, é isso, né? Uma cidade pequena, você nem, né, advogava, não trabalhava, né, especificamente na área e mesmo assim oportunidades tem. Se você seguir esse Tem. passo, né, isso que a gente está falando, você encontra essas oportunidades. E a Maísa encontrou uma pessoa, um parceiro, né, que veio pela proximidade, mas o bom de trabalhar com esse assunto é que você também não precisa atender pessoas só próximo de você. Você precisa mostrar, né, conseguir mostrar para as pessoas que você trabalha com isso e que você tem essa competência. Mas eu atendo aqui clientes no Rio, no Nordeste, pessoas que eu nunca vi que a gente faz tudo remoto. Eu não vi esse entrave, não.
claro, gente, não estou dizendo que é mais que não é mais difícil. Claro que é mais difícil. É mais fácil quando a gente está em uma cidade grande, que você tem mais oportunidades ou mais chances, né, de ter essas oportunidades. Mas como a Maísa falou, e a forma como eu faço a captação aqui, trabalhando sozinha, né? Sozinha, tenho a equipe, mas depois que eu abri o meu escritório, foi como se fosse realmente em uma cidade pequena, internet Sim, e com pessoas que eu não teria a oportunidade de conhecer. Não é porque eu tô aqui, né, que eu vou no bar aqui em São Paulo que eu vou ter um cliente, né? é Alguma coisa isso. assim. Não foi assim. Como que você É. vê também, Maísa, assim, que conselho você daria para ela? Denise, o conselho que eu daria é use esse outdoor de graça que a gente tem hoje, que é a ferramenta do Instagram, porque permite que as pessoas saibam o que você faz, o que você sabe, e isso te abre portas, é, além de fronteiras, né? Igual eu também estou numa cidade pequena, e mesmo na cidade pequena, Denise, hoje a minha mentalidade já mudou. Porque é um tema novo, né? Igual você falou. Às vezes as pessoas vão falar assim, ah, mas eu queria uma pessoa que tivesse tantos anos de experiência. Isso Não não tem tem. como, não tem como. Está acontecendo agora, então tem que aproveitar essa oportunidade, porque as cidades pequenas também vão ter uma demanda muito grande, né? Principalmente os pequenos, as pequenas empresas, que é até um nicho que ela pode se especializar, né? Porque realmente, Denise, a gente quando vai para a prática muda muito. Apesar de ter uma metodologia específica, muda muito de uma empresa para outra. Então, ela pode aproveitar essa oportunidade de pegar as pequenas empresas da cidade dela e se especializar nesse nicho. Concordo. Eu acho que eu ia falar também do que você falou, né? Aproveitar o Instagram, essa forma, né, da gente demonstrar o conteúdo, demonstrar o que a gente conhece, mas também, né, não só o Instagram, como eu falei, você pode começar com um site seu e aí você, né, fazer algumas postagens. Querendo ou não, as pessoas buscam ainda no Google os assuntos, né? Busca. Então, se você tiver um blog, alguma coisa assim, como eu falei antes, também pode ajudar, porque às vezes nem todo mundo, né, já está preparado. E você sabe outra coisa, Denise? Não é fácil estar aqui no Instagram, não é fácil, né? Se É, expor, colocar arte. Então você pode também fazer no offline. Às vezes você vai nos escritórios de, não só de advocacia, até mesmo de contabilidade, porque vai ter uma demanda muito grande disso, né? Faz uma apresentação ou fala, olha, eu estou trabalhando com isso, se você precisar de uma parceria. Eu acho parcerias. que é outro caminho também que pode dar muito certo. Vai te demandar mais. Quer dizer, Sim. também demanda você começar no Instagram, mas depois vai começando a ficar mais fácil. Mas te demanda Uhum. mais porque para você atingir uma pessoa, você dedicou o seu tempo para marcar aquela reunião, foi ali pessoalmente ou, né, apresentou de forma remota, mas você gasta um bom tempo para atingir uma única pessoa. Na Isso. internet você atinge mais gente. Uma outra coisa mais aqui, você não falou, mas eu vou falar por você mesma, porque você falou isso e eu comentei no início, é de persistir. Porque você Ah, não vai ser, às vezes não vai ser no primeiro ano. E, gente, a gente não sai da faculdade, né? Ah, agora eu preciso ter tantos clientes no meu primeiro ano. Não, é algo tão, né, que a gente vai construindo. Então, você também tem que ter essa paciência quando a gente está falando de uma área nova. A diferença é que você tem mais oportunidades exatamente por ser uma área nova, mas também é um isso. trabalho de formiguinha. E é o que É. a gente, né, falou, mas você mesmo já me falou várias vezes. Ah, vou desistir, vou fazer isso mesmo, estou na cidade pequena. E depois você falou assim, ah, ainda bem que eu não desisti, porque realmente é isso que eu quero fazer e está aparecendo, as oportunidades começaram a aparecer. Nesse caminho, Denise, é muito importante, assim, foi indispensável, foi fundamental para eu estar aqui hoje, você ter pessoas que não te deixem desistir, né? Que eu tive muitas, nem conseguiria citar o nome de todas aqui, né? A Denise,
cansou de receber o WhatsApp, meu desesperado, Denise do céu, vontade de devolver esse projeto, porque é muito difícil, é muita coisa, mas é porque é tudo muito novo, né, Denise? E Sim, aí gera uma certa insegurança, às vezes a gente dá uma pirada, mas aí você tem que ter alguém para te totalmente. voltar para o lugar e falar, calma, respira que vai dar certo. É muito importante a gente ter essas pessoas que falam, não, continua que vai dar certo. Com certeza. A outra pergunta aqui tem mais duas, não sei se vai dar tempo. Mas uma também vou falar só por cima aqui, porque ela falou trabalhar com proteção de dados, né? O que fazer? Pós, MBA, mestrado. Eu só queria relembrar que eu falei isso na primeira live dessa série, que foi na terça passada, que foi o passo a passo para quem quer começar ou se manter atualizado nesse mercado. E aí eu falei sobre começar pela origem, né? GDPR, se manter atualizado com a nossa autoridade de proteção de dados, autoridades de proteção de dados europeias, IAPP. Eu elenquei tudo, tá, na live. Tô só falando aqui por cima. Se preparar para Uhum. a prática com um curso prático, ó, LGPD para profissionais aí, só procurar aqui no meu perfil que vai estar à Melhor. disposição. Tirar uma certificação também pode ser algo que te ajude, mas não, eu não acho que você precisa fazer isso, né, de cara. Ter bons livros para consulta. E eu diria que, por último, é você se aprofundar, você começar, né, pensar nessa pós, nesse MBA. Por quê? Porque uma pós vai te dar uma bagagem muito boa a longo prazo. E esse assunto, as oportunidades já são agora. Então, você tem como Uhum. se preparar de uma forma, né, mais rápida, mas que não tira essa necessidade de você pensar nesse aprofundamento. Então, eu acho super importante pensar em uma pós, né? Ela falou mestrado, mas não tem muita coisa. A gente tem alguns mestrados aí mais focado para o direito digital. Engloba algumas matérias de proteção de dados, mas não é especificamente. Então, basta você Uhum. encontrar aí uma instituição que você goste para isso. Mas eu diria que, no meu, para mim, na minha opinião, eu pensaria no meu último passo. Não que demoraria muito tempo, mas assim, nos primeiros 3 meses eu ia focar em É. questões mais práticas. Denise, eu vou falar bem rapidinho, porque eu fiz os dois, né? Fiz vários cursos práticos e terminei a pós agora. E com certeza, assim, de imediato, façam o prático primeiro, né? Porque é mais dinâmico e você tem um conhecimento muito grande, num curto espaço de tempo, e a segurança é até maior do que a pós, né? Que vai acabar sendo mais teórico A pós mesmo. vai te dar uma segurança depois, a longo prazo, dessa bagagem teórica, né? Que você precisa Uhum. para fundamentar as coisas, para você se sentir mais preparado. Mas para você começar a atuar, se você for esperar terminar a sua pós e ainda você vai ainda se É, sentir inseguro, porque uma pós não vai ter essa pegada não. prática, né? Então é isto. Deixa eu ver, tinha uma última aqui, que eu não sei se vai dar tempo. Ah, como demonstrar a importância da LGPD? Eles acham que é mais um gasto. E eu acho que a gente comentou isso, né? Você não precisa Sim. convencer da importância. Eu vi um perfil de compliance um dia aqui, que ele fala isso. Se você tem que convencer a empresa que compliance é importante, já desiste. Porque não é o É. seu papel, né? Se a empresa não acha a compliance importante, assim, não é você que vai convencer. Então, de fato, você não precisa convencer, você precisa conscientizar. E foi isso que a gente falou aqui. Trazer os benefícios, enfim, gente, vai ser o tema da minha última live desse mês, no dia 27, que vai ser justamente com uma pessoa de segurança da informação, de TI, que trabalha dentro de uma empresa e que percebeu essa necessidade, percebeu esse diferencial que ia ter e arregaçou as mangas e foi para cima. E aí realmente ele está vendo toda essa como é que fala? Essa importância na prática e inclusive se destacando bastante por conta disso. Mas eu acho que é isso, né, Maísa? Assim, demonstrar a Sim. importância da lei é algo bem subjetivo que difícil a gente, né? Quando a empresa não quer, não tem jeito. É complicado. Aí ela vai bater na sua porta quando
apertar, né, Denise? Que é os casos que a gente falou Foi de o um que a caso de gente falou. acidente. É bem isso. Não é, eu não fechei nenhuma proposta que a pessoa falou assim, eu não preciso da LGPD, e quando eu saí, ela falou, nossa, realmente eu vou fechar esse contrato, porque eu preciso muito da LGPD, esse é o orçamento que eu estava, né, separado para quando Não aparecesse essa tem. oportunidade na minha vida. Não Não vai vai ter, acontecer. não vai acontecer. Gente, era isso. Olha, foram os pontos que eu tinha separado para a gente falar. Eu acho que a gente, enfim, se alinhou em basicamente todos eles. Eu acho que realmente quem está na prática é isso que vê, é isso que tem de experiência. E eu espero que vocês, né, tenham aí aproveitado um pouco essa nossa conversa, estejam animados, né, mais animados, que eu acho que realmente, como a Maísa falou, é cansativo, é desgastante, mas a gente tem que persistir e com certeza dá certo. Oportunidade tem, o que não falta é empresa no Brasil, né? A gente está indo aí para mais de 20 milhões de CNPJs, então oportunidade existe e cada vez mais, né? Como a Maísa até Cada comentou, vez as mais. empresas cada vez mais indo para o digital, cada vez mais usando informações pessoais. Então, é só realmente a gente fazer a nossa parte. Estudar, se aperfeiçoar, aprender a prática e tá aqui, né? Colocar a nossa cara para o mercado, né? Isso aí. E fazer Mas, o curso nada. da LGPD para Para profissionais. Aí é só profissionais, isso aí, sucesso. gente. Eu também super apoio essa decisão. Mas antes disso, né, quem quiser também conhecer um pouco mais aqui da nossa didática, do nosso curso, e também aprender um pouco sobre essas estratégias de abordagem, de precificação e de oportunidades, tem um evento que vai começar, que vai ser nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Para se inscrever, só entrar no link que está aqui no meu perfil. Maísa, obrigada, boa noite. Foi um prazer, Obrigada uma eu, honra falar aqui com Denise. você, dividir essa horinha aqui. E Foi uma honra imensa continuamos para falando mim. aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, que a Por gente favor, não basta um canal só, a gente fala por todos os por lados. todos. Muito Um obrigada. beijo. Obrigada, gente. Até Obrigada eu. mais.